Alô, 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 W Brasil, bom dia. bom dia. Que Do isso? Você tá na nada. natureza aí, meu filho? Que é esse Eu cenário? tô, eu tô na Europa, Alex. Tô na Meu Europa. Deus. Olha a Europa. Tá nas Europa. Eu queria Olá, estar nessa Europa aí, ué. Bom dia. bom dia, Oi, gente. Su. Dia. Oi, Su. Bom dia. Tô vendo Bom que a Rosane dia. entrou. Bom dia. A gente Oi, está abrindo a sala Rosane. agora com os preparativos aqui. Oi. Tá no mudo, Rosane. Oi, Rosane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu sou mãe da Ana Carolina Marques. Ai, que Ah, delícia. Que prazer conhecer. Eu Colocou sou essa mãe da pérola no Aninha. mundo. Ah, Pôs é? essa pérola no mundo. Nossa, sua filha é uma preciosidade, Rosane. Obrigada por Ai, isso. obrigada, obrigada. A gente está em Lisboa, está em Portugal, então aqui 1h da tarde. Uau. Ah, nossa. Bom, você está aqui com 5 fãs da Ana. Ai, que bom, fico feliz, fico feliz. Exato. Bem legal, ela ficou Bom, bem feliz em trabalhar no livro. Sim. foi uma delícia. Esperar então o Tarek chegar, a Ana também. E aí acho que de nós fica faltando alguém, acho que o Ciano, né? E a Mandinha, né? e a Mandinha. Ana, gente, ela tá aqui? Tá a E mãe da a Ana Ana. também. Estou representando. Ah, Ah, então tá bom. Tô ela falou que brincando, está imagina. entrando. Ah É. lá. Olha lá, chegou. Chegou! Mamãe chegou antes que você, amora. A gente conheceu sua mãe maravilhosa. Onde está a Ana Marques agora? Qual que é o ponto? Qual que é o point dela? Qual que é a localização geográfica de Ana? Ah lá. A gente diz Nada que, mal. a gente diz que ela é a Ana Viajando Marques. Sobrenome dela. Você A sabe que gente já intimidade tem, é horrorosa, né? Você vai tendo intimidade para falando das coisas. a gente tem algumas pessoas que estão entrando já, que são participantes. Enquanto isso, a gente espera um Olha pouquinho. só, meu alter ego acabou de entrar. Você tem que mudar seu nome. Quem quer ser o alter ego? É a Isadora Sabe o que eu vou colocar? Sabe o que eu vou É o colocar? Tarek disfarçado de Isadora E. O Isa 2. Muda seu nome aí, Isa 2. Muda seu nome aí. Aí, agora eu sou o verdadeiro alter ego. M. Aradoce. É. Tá Eu certo. acertei? Acertei. Não, ao contrário, o nome dela é ao contrário. Ai, meu Deus. Nossa, parece Muito um misterioso. E Azor aí? Ahai. Vocês estão ouvindo de boa? Sim, Então, estamos ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Oi, Ó, mais uma estrela da noite. Ou do dia. Chegando da noite, da manhã. de todas as Estrela da horas. manhã. Bom dia, Maravilhosa. preciosa. Gente, que saudade que eu tava da energia de vocês. Ai, meu Deus, quando começa o MOL 2? Já quero. E ainda É tem um mó gostinho de cota até o mol. MOL 2. A gente tem mês e meio até o MOL 2. Eu não sei o que o Alex fez isso só pra gente ficar, Nossa, tipo, Alex. Eu já fiz isso Adianta. para fechou eu as nossas poder tirar segundas à noite. férias. Ele fez para ele descansar um tiquinho, né? Só por isso mesmo. Só para descansar, né? Que senão Vai ter Mas uma férias aí, Alex? Vai dar uma. você vai Muito de 8 a, merecido, né? de 8 a Você não 20 de tira férias abril, desde quando, não me Alex? liguem. não me Vocês não me mandem chamem no WhatsApp. mensagem. Ah, eu tiro férias desde bastante tempo, assim. Acho que eu tiro alguns recessozinhos, né? Final de ano, tiro uma semana ali, 5 dias aqui. Mas férias mesmo, assim, igual eu vou tirar agora, tem bastante tempo, viu? E pra onde vocês vão? Ai, meu Deus, a gente tá meio com o cu na mão, assim, porque a gente tem uma viagem comprada para Fernando de Noronha, o Eita, que é maravilhoso, maravilhoso. mas tá com a pandemia horrorosa, né? Então eu não sei ainda se vai ser possível. Vamos ver. Mas tá aberto, tá fechado? Como que tá a situação da cidade? Então lá você só entra se você tiver testado, né? Então tem essa vantagem. Por enquanto está aberto, mas a gente não sabe exatamente como vai ser até o dia da viagem. Vamos ver. Ah, vai dar certo. Vou ver foto do Instagram, você assim, ó, segurando um suco de uva integral. Se não der, Suco Alex, de uva mete um chroma integral, olha key. só.
É que eu tô aqui, Fernando de Mete um Noronha. chroma key, que nem o Luiz Sérgio, ó, ele tá no com chroma key. ali. Alex, só precisa Como chroma confirmar key. se precisa de quarentena, porque está testado, ok, mas muitos países pedem, além do testado, a quarentena. Aí é fogo, você chega lá e passa 2 semanas enfiado dentro de um quarto de hotel. Ninguém merece ir para Fernando de Noronha e fazer Boa. isso, né? Então, É esse é o verdade. problema. Ver se Eu vou tem testar. quarentena. Aí tem que checar. Uhum. Fernando de Noronha é onde tem que pagar tipo, R$ 500 por dia só para estar na ilha da reserva. Tem uma taxa, mas não é R$ 500 por dia, não. É mais caro, é tipo 1.000, é R$ 1.000. É, não é 500, é 1.000. Tem um país, o Butão, que eles cobram $250 por dia para Caraca! existir lá. Pois Para é. você ficar no botão. Por isso que eles olha são só. felizes, né? Pra Por você isso que ficar no eles são botão. felizes. Por isso que lá tem maior índice de felicidade, talvez. Mas não Meu só. Deus. Nunca pensei que um botão fosse tão caro. Gente, Você minha gostou? Bunny! Nossa! E as piadas tiozão foram inauguradas para o encontro de hoje. Dum, 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 dum. A gente, hoje é domingo. Já Hoje começa não a é dia de gravação semana. já. Hoje eu não tô no meu dia Olha de só trabalho, quem entendeu? Fernanda chegou aqui. Olha os buddies da Fernanda, minha Maratona and Bunny, Roll. gente. Oi, linda. O Juliana pessoal já tá Pádua, entrando. Fernanda Pádua. Maravilhosa. Bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai ter bastante gente entrando, eu acho que a gente tinha chegado no limite de... Quase bateu 150, que era o limite que eu tinha colocado. Tinha 148 inscritos. Então, A às gente 10 tá muito agora. chique, gente. Tá muito chique. Estrelato, né? Agora é a hora que o povo me para na rua. Nossa senhora, velho, que foi isso? Passou uma Fórmula 1 Passa aí. um foguete. Um foguete, estão indo pra lua. Oi, Gabi. Bom dia. Oi, Gabi. Bem. Bem-vinda. E, gente, eu tô com uma sensação, vê se vocês compartilham dessa sensação. Sabe quando você tá com saudade de alguém, só que você não sabia que você tava com saudade dessa pessoa até acontecer? Então, tipo, eu tô aqui com vocês nesse momento, eu falei, meu Deus, que saudade que eu tava disso. Só que eu não tinha essa consciência até esse momento. É o meu sentimento. Mais um sentimento. Também estamos com saudade do você. Tem que fazer mais vezes esses encontros. Ai, ai. Gente, vou dando as boas-vindas aqui, que é às 10 horas, para quem está chegando. Flávia, bem-vinda. Bom te ver aqui. Juliana, Ana Flávia, Catherine, bem-vindas. Temos um público bem feminino aqui hoje, estou percebendo. A Vicky, bem-vinda. Se vocês puderem ir ligando o vídeo aí, vou ficar bem feliz. Selva, bem-vinda. Bom te ver aqui também. Rodinei, Gui, bem-vindos. Bom dia. Dia muito especial aqui hoje. Ai, ai. A gente pode dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Vou botar um detalhe de uma música enquanto isso. Deixa eu abrir aqui. No
Gente, muito bom dia para vocês. Estou muito feliz de ver tantas carinhas conhecidas aqui. Leandro acabou de chegar, bem-vindo. E a gente queria começar esse encontro, esse dia muito especial de hoje, né? A gente estava falando já que era uma noite muito especial, né? Porque lançamento de livro tem cara de noite, né, gente? E a gente está de manhã aqui, mó domingão, mó sol aqui em São Paulo. Mas vamos fingir que é uma noite, né? Uma noite de gala, uma noite de assinatura de autógrafos. E para começar esse dia muito lindo, eu queria propor um check-in rapidinho para a gente aquecer os motores e entrar no clima, né, desse se joga que aqui tem rede, dessa publicação que a gente vai falar mais já já. Então, enquanto algumas pessoas estão entrando ainda, eu sou o Alex, para quem não me conhece ainda. Temos aqui os autores do livro, que já já a gente vai apresentá-los direitinho. Temos o Tarek, que fez o prefácio do nosso livro, foi participante do MOL e vai mediar a conversa daqui a pouquinho. Mas antes de todas as apresentações, eu vou propor esse nosso check-in. E aí eu vou propor aqui uma salinha, aquelas salas simultâneas, em pequenos grupos, e uma conversa rapidinha em torno de uma pergunta. A pergunta eu vou jogar aqui no chat, que é essa aqui, ó. Quando você sentiu que você podia se jogar porque ali tinha rede? Você pode pensar em qualquer momento da sua vida, não precisa ser necessariamente relacionado à aprendizagem, à educação, pode ser qualquer situação em que você precisou se jogar em alguma coisa importante e você se sentiu mais corajoso porque você tinha rede, porque você teve apoio, porque você teve suporte. Então, conta essa história para as pessoas que vão cair com você na salinha. A gente vai dividir, deixa eu fazer elas aqui, em trios, a princípio. Vou colocar aqui. Trios e duplas, na verdade. Alguns vão cair em duplas, outros vão cair em trios. E aí a ideia é que vocês tenham mais ou menos uns 10 minutinhos para fazer esse check-in. Então, se você cair em dupla, você vai ter um pouquinho mais de tempo para contar a sua história e ouvir a história do outro. Se você cair em trio, você vai ter um pouquinho menos tempo. E aí vocês vão precisar dividir o tempo um pouco melhor entre vocês. Só vou pedir para vocês equilibrarem as falas para, né, não acontecer de dar quase chegando aos 10 minutos e uma pessoa não ter nem começado a falar ainda. Então, observe um pouquinho para vocês conseguirem equilibrar essa dinâmica, todo mundo poder compartilhar um pouquinho. E aproveitem, eu sempre falo isso, o pessoal já está careca de ouvir, mas esses momentos de check-in são momentos para a gente se conectar, para a gente enxergar o outro, para a gente se ver na humanidade que a gente tem em comum. Então, aproveita que esses momentos são bem raros, especialmente na pandemia, e se divirta acima de tudo. Eu vou aqui abrir as salinhas. Se você quiser copiar a pergunta que está no chat, quando você sentiu que você podia se jogar, porque ali tinha rede, se você quiser copiar isso aí, Ctrl+C, Ctrl+V, para você não esquecer, enfim, pode copiar. Aí você leva ela para sua sala. Eu vou abrir aqui e se chegar mais gente, eu vou encaixando também, se elas quiserem entrar. Então, boas conversas, vocês vão ter 10 minutos. Daqui a 10 minutos, 10 e 8, 10 e 9, 10 e 19, eu vou chamar vocês de volta para cá. Então, boas conversas. Se alguém não quiser entrar, é só não aceitar o convitinho, tá?
Estamos voltando aí. Mais 7, 6, 5, 4, 3, 2. E viemos todo mundo. Abduzindo de volta. E aí, meus queridos? Espero que essa conversa tenha sido proveitosa. Nós já somos aqui 42 pessoas. 43, 4. Talvez a gente tenha mais algumas ainda. Estou aqui na visão de galeria, vendo quase todos vocês. Quem quiser ligar a câmera, faço o convite para a gente ficar num clima mais quentinho. E deixa eu pedir uma licença aqui para a gente já passar para o nosso próximo passo. Eu espero que vocês estejam com o coração vibrando dessas histórias de se jogar que aqui tem rede, porque é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Quero compartilhar aqui a minha tela para contar um pouquinho para vocês sobre o MOL, em primeiro lugar, e sobre esse livro que a gente está lançando hoje. Imagino que vocês estejam vendo aí. Essa é a capa do nosso livro, que foi muito bem encomendada e muito bem criada pelo Luciano, que está aqui, é um dos autores do livro, foi um dos tutores do MOL no ano passado. Ele fez essa arte incrível. E, além disso, vale, não sei se o Ale está aqui, vale dizer, né, que o Ale Santiago, que foi um dos participantes do MOL, também fez o design desse livro. Então, a gente teve muitas colaborações bem felizes nesse processo. E aqui eu quero usar o próprio livro para contar bem rapidinho sobre o MOL. E é claro que eu já vou passando o livro aqui, porque aí eu já vou dando uma água na boca para vocês, porque esse é o propósito, né? O que seria de um lançamento do livro se não gerasse água na boca. Então aqui, primeira parte, a gente conta um pouco da história, né? O que foi o que é MOL, e de onde surgiu isso, e no que é baseado, e por que isso foi tão importante para nós. Então, eu queria parar primeiro aqui nessa página 10, falando sobre o sonho. Nossa proposta, né, para quem veio com a gente nesse processo do MOL foi 10 semanas para você se tornar mestre do próprio aprendizado e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Esse slogan, Masters of Learning, né, MOL é uma sigla para Masters of Learning, mestres da aprendizagem em inglês, e foi lançado no dia 5 de junho de 2020. E lá se vai quase um ano, né? Vou pedir para vocês mutarem os microfones, por favor. E aí, gente? Mano, você quer me pôr de co-host? Daí eu ajudo com isso, se você quiser, tá? Eu ia falar isso também, lembrando dos encontros do MOL. Eu vou precisar parar aqui o compartilhamento para colocar vocês, só um minutinho. Pronto, Ju, você já está de co-host. Eu vou pedir vocês para, nesses momentos, a gente ficar com o microfone desligado, tá, gente? Vou voltar aqui para onde a gente estava do som. Então, a ideia, eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho que o mais legal aqui vai ser a gente ouvir, né, de quem criou essa obra junto comigo. Mas, contando um pouco sobre, né, de onde surgiu, no ano passado, eu fui tão surpreendido quanto todos aqui com a pandemia, com tudo que aconteceu e ainda está acontecendo. E eu já estava com um sonho de lançar uma comunidade de aprendizagem autodirigida. Eu já venho trabalhando com isso há muitos anos. A maioria das experiências que eu tinha tido até então eram experiências presenciais, né, facilitando, criando essas comunidades, esses grupos. Mas eu já estava migrando cada vez mais para o ambiente online. A gente teve o Gine, né? Alguns aqui foram participantes do Gine, que é um grupo de estudo sobre nova educação que eu lancei alguns anos atrás. Esse grupo rodou durante bastante tempo. E aí eu comecei a estudar, né? Na virada de 2019 para 2020, eu comecei a estudar muito sobre como que a gente poderia criar um projeto como esse e que ele fosse atrativo para as pessoas, que ele despertasse realmente o desejo delas entrarem. Como que a gente dissemina essa mensagem para mais gente? Porque a aprendizagem autodirigida não é uma coisa muito, né, comum, né? Não é uma coisa que a gente ouve tanto por aí, né, como tantas outras coisas. Então, eu estava estudando sobre como criar
isso de uma forma atrativa, e aí veio a pandemia e eu fiquei desnorteado, como todos nós, tentando entender o que eu faria nesse caso, porque eu estava com a coisa já bem engatilhada. E aí eu fiquei titubeando, fiquei pensando se eu ia lançar mesmo, se isso ia fazer algum sentido para as pessoas, né? Porque, enfim, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo parentes, pessoas isoladas, e eu ficava pensando, nossa, será que participar de uma comunidade online é realmente a prioridade das pessoas agora, né? E eu fiquei bastante inseguro nesse processo. Isso aí era maio, mais ou menos, abril, maio do ano passado. Mas alguma coisa me falou para seguir, acho que é a minha teimosia mesmo, né? Dizem que é meu mapa astrológico, eu sou taurino, com bastante Capricórnio, e acho que alguma coisa na minha teimosia astrológica ou biológica mesmo me fez insistir e lançar. E eu realmente acreditava, né? Acho que no fundo, acho que essa era a coisa mais importante. Eu realmente acreditava nessa proposta como a aprendizagem autodirigida, essa forma da gente aprender a partir do que fascina a gente, do que dá tesão, do que dá prazer, do que a gente fica empolgado, né, para saber mais, que a gente fica curioso. Isso, para mim, era, naquele momento, né, e ainda continua sendo muito forte, uma espécie de cura, né, e acho que tudo que a gente está precisando nesse momento é cura, né, a gente conseguir se curar desse luto coletivo, né, da gente conseguir se conectar mais profundamente uns com os outros. E o ambiente online é o ambiente onde a gente consegue fazer isso. É claro que a gente ainda tem algumas frestas, né, do presencial nas nossas casas, tem gente que continua trabalhando presencial, tem gente que não consegue, né, tá fazendo home office, enfim, mas, né, o online ele acabou ganhando uma característica muito forte de conexão nesse meio tempo. E aí eu aproveitei isso, lancei o MOL em junho de 2020, e desde então, né, a gente está vivendo esse sonho juntos. Aqui eu queria mostrar também para vocês na tela a jornada que a gente viveu. Esse mapinha aqui já é um velho conhecido de todo mundo que fez o MOL. O pessoal já não aguenta mais que eu falo sobre isso. E esse mapa mostra a jornada que a gente viveu juntos, né? É uma jornada que tem 3 fases principais, são essas primeiras aqui, exploração, sprint e entrega. E essas fases eram marcadas por encontros semanais que a gente tinha segundas-feiras à noite. E a gente também tinha alguns outros encontros, que eram as talks, né, algumas conversas com convidados que a gente trazia. E o objetivo dessa jornada, né, nessas 3 fases, exploração, sprint e entrega, é cada pessoa criar a sua musculatura de aprendizagem, né, resgatar esse senso de aprender a partir do desejo, a partir do interesse, a partir daquilo que realmente faz sentido, né, um senso que nos foi roubado pela escolarização tradicional, e aí você conseguir resgatar isso e colocar isso em prática, de modo que você chegue, né, nesse processo aqui da entrega, né, nesse momento da entrega, que é essa terceira fase, e você seja convidado, né, eu fiz um convite para todo mundo nesse momento para compartilhar o conhecimento que foi gerado na sua própria jornada individual durante esse processo, né, em alguns encontros que a gente fez nesse momento, que a gente chamou de portais de entrega. Né? Portal no sentido, né, de ser uma oportunidade das pessoas, né, poderem transbordar no aprendizado que elas foram construindo ao longo desse processo. E a gente teve também aqui uma última fase, que foi o MOL Academy. Né? A gente agora, né, acabei de lançar, semana passada, uma nova edição do MOL Academy totalmente reformulada, de 7 meses. Aqui a gente viveu uma degustação, né, do que é o MOL Academy hoje, que foi um mês, mais 4 semanas aqui, voltados para a gente começar a falar sobre como construir esse tipo de espaço, que eu chamo de comunidade de aprendizagem autodirigida. Então, quem viveu o MOL Academy ali começou a ter um pouquinho de introdução sobre como que a gente cria esse ambiente, como que a gente convida as pessoas para aprender a partir do desejo, como que a gente faz elas se conectarem profundamente, enfim. Tem muito conhecimento, muita técnica, muita prática sobre isso, e a gente começou a falar dessas coisas nessa parte do MOL Academy aqui na 4ª fase. Então, essa foi a jornada que a gente viveu. Acho que era basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Acho que só uma última coisa. Cadê as frases? As frases são ótimas. E vocês podem imaginar, né? A gente foi uma comunidade grande, né? Foi uma comunidade que teve 193 pessoas. Vocês podem imaginar que
a gente viveu todo tipo de pérola, de maravilha de aprendizado, inclusive sobre, né, aprender a aprender mesmo durante esse processo. E aqui tem algumas frases, eu amo essas frases, eu coleciono elas igual a gente coleciona moeda, coleciona revistinha da Mônica, eu coleciono frases. Então tem algumas aqui, né? Pode ser o que você quiser, só não pode ser qualquer coisa. Desculpa, gente. Eu sou rouco mesmo. Né? Quem já está meio acostumado a ouvir já sabe. Então pode ser o que você quiser, né? Só não pode ser qualquer coisa. Essa frase a gente usava muito para falar das entregas, né? No processo final, naquela terceira fase. E realmente pode ser o que você quiser. A gente falava, pode ser, você pode criar o formato que você quiser para sua entrega, pode ser poesia, pode ser peça de teatro, pode ser um artigo, pode ser uma jornada, um desenho de uma jornada, de uma viagem que você vai fazer. Inclusive a gente teve isso, né? Teve casos concretos disso. Só que não pode ser qualquer coisa, né? No sentido de a entrega precisa te dar orgulho, ela precisa ser algo que você coloca um carinho ali, você coloca um cuidado nisso, né? Que é alguma coisa que importa para você. Se eu não te dissesse o que aprender, o que você aprenderia? Acho que essa é uma pergunta que baseou muito no nosso processo juntos. Inclusive, várias dessas frases aqui não são minhas, tá, gente? São coleções, coletas que a gente fez com os próprios participantes que iam surgindo dentro do processo, no nosso grupo de WhatsApp, nos encontros, e a gente ia colecionando. Somente um coração agradecido aprende aqui embaixo, né? Essa foi uma frase que o Banzai trouxe, não sei se o Banzai está aqui hoje, mas o Banzai é um ser muito especial que esteve com a gente, para dizer sobre essa postura, né, que a gente pode cultivar em relação ao aprendizado, da gente estar sempre com uma posição de abertura para o outro, com uma posição de apreciação, com uma posição de gratidão a partir do que o outro nos traz. E somente a partir dessa posição a gente consegue realmente aprender algo novo, né? Senão, do contrário, se a gente está sempre sustentando uma posição defensiva, né? A gente não consegue aprender nada realmente novo. Essa aqui também eu adoro. Meu aprendizado é igual um ovo. Quando nasce de dentro para fora é vida e de fora para dentro é morte. É uma frase bem forte, mas eu acho que faz sentido. Enfim, não vou falar de todas aqui, porque não é o ponto. Acho que vocês já captaram um pouquinho do espírito. E só para fazer, né, o link com o check-in que vocês fizeram e com essa frase que dá, também é uma das frases que a gente colecionou, inclusive não tem uma autoria certa, tá, gente? Essa Se Joga que aqui tem rede, eu cheguei a pesquisar, se alguém souber, inclusive fala para a gente, mas a gente não conseguiu detectar ainda a origem da fonte, né? Quem escreveu Se Joga que aqui tem rede, primeira vez na vida. Mas a gente, né, começou a usar, alguém usou isso em algum momento, eu falei, nossa, isso é muito bom, isso carrega exatamente o espírito que eu acredito para essa comunidade, que eu vejo, né, já acontecendo, então eu comecei a martelar isso, outras pessoas começaram a falar, e hoje a gente já tem até figurinha, aquelas figurinhas do WhatsApp, diferentes figurinhas, né, mostrando que você pode se jogar, que aqui tem rede. Então, esse é o espaço para a gente fazer isso, né? O Se Joga é a imagem de você se jogar no desconhecido, de você se jogar numa situação nova. Isso é aprendizado, né? Se a gente soubesse exatamente o que a gente ia aprender, a gente não estaria realmente aprendendo, né? Não seria mais do mesmo. Então, Se Joga é essa imagem para você correr atrás daquilo que importa para você na sua vida e se jogar em situações desconhecidas que vão fazer você aprender. Isso demanda né, uma coragem interna, isso demanda confiança, autoconfiança, isso demanda uma série de dispositivos internos que são totalmente potencializados quando a gente tem rede, quando a gente tem comunidade, quando a gente se sente apoiado, conectado, quando a gente sabe que se der alguma merda nesse processo de se jogar, a gente sabe que a gente tem um colchãozinho ali para cair e que tem pessoas que vão, né, nos escutar, vão nos apoiar, vão estar ali para nós, né? Às vezes para a gente simplesmente desabafar, para a gente ter ideia junto, para a gente criar coisa junto. E foi exatamente isso que aconteceu no MOL, né, durante esse período que a gente viveu juntos. Depois dos 2, 3 meses de programa, né, que é aquela jornada que eu mostrei para vocês, o grupo continuou se encontrando, né, a gente fez outras coisas depois, até hoje o grupo é bastante ativo, então é realmente uma comunidade, né, no sentido de as pessoas se importam
umas com as outras verdadeiramente, né? Essa é a minha definição de comunidade. Então, esse é o MOL. Assim falei, eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela. Vocês já tiveram aqui uma degustação breve do livro. Para quem ficar aqui até o final, a gente vai compartilhar o PDF para vocês baixarem, lerem. Esse livro ele não vai ser vendido, comercializado. No primeiro momento, a gente vai disponibilizar ele abertamente. Então, daqui a pouquinho a gente já manda o PDF no chat aí para vocês. Então, eu quero passar aqui a bola para o Tarek. O Tarek, ele foi o primeiro de tudo, né, um participante do MOL, né, um dos mais entusiasmados no processo. Que bom que a gente teve você com a gente. Ele foi uma das pessoas também que foi, né, convidado para dar uma talk, né, no MOL. Tem uma história de aprendizagem autodirigida incrível. E depois, agora, né, a gente vai para o MOL Academy agora, começar esse novo processo, né, que eu lancei na semana passada. O Tarek também está como tutor nessa nova turma. Então, é alguém que conhece profundamente o que a gente fez junto, e eu convidei, né, por isso que eu convidei ele para ser o mediador dessa roda aqui hoje com a gente. Eu vou passar a bola para ele. Tarek, enquanto você se apresenta rapidinho, queria que você contasse, né, brevemente sobre você. Eu vou colocando aqui os 8, eu nunca lembro o número 7, o grupo de tutores todo no Spotlight, que é uma função do Zoom que vai ficar todo mundo aparecendo, né? As telas dos tutores vão aparecer maiores para todo mundo aqui. E aí o Tarek vai mediar esse aquário, né? Essa conversa com todos nós, com as câmeras aparecendo. Enquanto você faz a sua apresentação, eu vou aqui ficar no backstage fazendo essa função de colocar todo mundo nas câmeras. Beleza. Bom dia, gente. Eu vou ser o mediador desta noite de manhã. Então, gente, bom, falando bem rapidamente sobre mim, que hoje é sobre o livro, eu sou o Tarek, para quem não me conhece, eu trabalho com educação, eu gosto de filosofia e idiomas e tenho uma gata. Eu cheguei a ver... Bom, primeiro, enquanto o Alex está no backstage, eu queria falar um pouco do livro. Eu não sei se alguém aqui chegou a ler o livro já, seja como uma leitora, um leitor beta, ou de fato baixou lá no site, que agora está disponível. Mas além de ser um livro muito bonito, eu sinto um certo carinho por ele, né? Porque eu acompanhei esse processo, né? Não estava ali quando as pessoas estavam escrevendo, é claro, mas eu estava num certo diálogo, numa certa conversa. E esse livro, para mim, a primeira coisa que me vem quando eu penso nele é multiplicidade. Porque, bom, primeiro porque foi um livro escrito a muitas mãos, né? 14. Em muitas mãos. Eu coloquei um prefácio ali, eu tive a honra de prefaciar esse livro. E, de fato, muita gente diferente, gente que tem focos diferentes, vê camadas diferentes, mas tudo ao redor de um mesmo planeta, né, que se chama aprendizagem. Então, acima de tudo, é um livro muito potente sobre educação e que em um período que a gente está vivendo que parece ser tão nefasto, né, uma grande noite, assim, para todas as possibilidades. Não sei quem trabalha com educação aí deve estar percebendo que as coisas parece não ter saída no fim desse túnel, mas eu acho que esse livro ele tem um respiro, uma respiração profunda, é uma possibilidade, porque ele abre possibilidades. Para mim, isso é fundamentalmente o livro, e agora falando como um participante do MOL, o MOL foi o que foi o MOL para mim. Então, nesse livro aí, gente, a gente tem tantas camadas que daria para analisar sociopolítica, psicológica,
cósmica, artística, enfim, é uma produção multifacetada. E eu até fiquei aqui com um certo receio, né, de como que eu vou fazer uma pergunta para dar conta de toda essa riqueza, né, sem não deixar nada de fora. Mas eu me esforcei aqui por pensar. Então, gente, a maneira de proceder, eu vou fazer algumas perguntas, né, eu vou fazer uma pergunta inicial para o pessoal, aí eu acho que a gente vai conseguir fazer uma rodada. E aí, gente, vocês podem escrever perguntas no chat ou anunciar de alguma maneira que vocês querem perguntar e eu repasso aqui ou vocês podem fazer a pergunta vocês mesmos. Beleza? Alex, você já ajustou as coisas aí? Já, tá tudo pronto já. Tá? Então eu vou lançar a primeira pergunta para o pessoal. Então, gente, esse processo, eu tenho muitas perguntas, né? A gente poderia ver até esse momento como um making of do mall, né? Uns bastidores do negócio, porque vocês eram as pessoas que sustentaram essa comunidade, né? E eu imagino que deva ter surgido muitas coisas para sustentar uma comunidade dessa envergadura, desse tamanho. Então, a primeira pergunta, para a gente começar essa conversa, gostaria que vocês começassem compartilhando. Gostaria de saber, assim, pessoalmente, acho que as pessoas que estão aí nos assistindo também, o que é que vocês aprenderam com esse processo? Já que a gente está falando de aprendizagem, a pergunta vai ser por aí. O que vocês aprenderam com tudo isso? Eu estou falando do processo tanto do MOL, de sustentar essa comunidade, quanto da escrita, que é uma reflexão sobre o que aconteceu, o que vocês fizeram. Aí, não sei se vocês quiserem compartilhar uma aprendizagem, porque eu boto fé que foi muita coisa. Se vocês quiserem começar com uma, cada uma, ia ser bom. Posso ir? Eu adorei, porque assim, normalmente a autodireção é esse lugar, né, do desconhecido, do se jogar e não saber o que vai acontecer. Mas essa pergunta eu treinei para responder. Não, na verdade eu fiz essa reflexão pessoal, esse check-in interno antes de vir para o encontro. E aí é muito louco isso, Tarek, que você trouxe de ter várias camadas, porque tem uma camada assim muito pessoal minha, de uma relação de uma auto-organização mesmo, de lidar com essa questão do FOMO, de conseguir estar com um monte de pessoas, mas ao mesmo tempo também conduzindo o meu processo de aprendizagem. Então, eu acho que teve muito forte isso, assim. Eu estou numa comunidade, mas ao mesmo tempo a gente perceber essa individualidade nossa, assim, né? De também conseguir e continuar conduzindo os nossos processos. E não por acaso, mas sem eu escolher, também teve um processo muito forte de ter surgido várias linhas, né? O Alex não falou muito isso na apresentação, mas uma delas foi justamente o Mulheres, né? Que foi um grupo de mulheres assim que foi muito mais como participante do que como tutora. E no final das contas, eu acho que eu fui mais participante do que tutora, assim, né? Que eu acho que eu falei, putz, tem até um texto do livro aí que eu escrevi sobre isso, assim, que no meu processo do MOL, no ano passado, eu falei, tipo, acho que eu vou ser tutora mostrando para as pessoas que eu tenho que me jogar e compartilhar dos meus processos. Então, eu acho que foi muito mais viver junto do que propriamente, né? E hoje, agora que acabou, que já passou o livro, tudo, eu acho que uma maturidade, cada vez mais essa consciência e essa maturidade sobre ser arquiteta, né, de uma comunidade, e acho que vou deixar aqui como o principal, que foi aprender que estar em comunidade é a gente também aprender sobre a nossa individualidade. Uma coisa que para mim ficou muito forte. Lá.
justamente a Mandinha, eu ia falar uma coisa que a Mandinha usou esse termo, que foi a aprendizagem por osmose. Só de estar no mall, parecia que minha potência de ser, de achar que eu posso, de aprender, tipo, elevou a 200%. Só de estar ao lado das pessoas. E para mim foi um processo muito bonito, assim, de me perceber confiante em relação ao que eu já estava estudando muito tempo, lendo ou mais na teoria. E no mall eu me senti empoderado, assim, pela comunidade. Eu estou na frente de uma rodovia quase, eu espero que esteja dando para mim. Tá rolando. Mas acho que a palavra para mim que fica mais nítida assim é o empoderamento mesmo, porque eu senti muita coragem e tipo assim, eu comecei inseguro ali, né? Tipo assim, pessoas incríveis, e aí o meu crítico interior, né, me julgando, tipo assim, nossa, quem sou eu? Menino de ano passado 18, agora 19 anos. Pessoas assim, caraca. E eu vi, e eu coloquei uma lente de horizontalidade, sabe? Tinha eu de 18, outras pessoas também de 17, 18, e jovens há mais tempo, eu aprendi, não são pessoas mais velhas, são jovens há mais tempo. E como tinha essa horizontalidade mesmo, de intergeracional, de eu poder aprender com todo mundo, e tipo, todo mundo me inspirar, sabe? Todo mundo estar ali para permitir eu ser quem eu sou, ser autêntico na comunidade. Então, foi um empoderamento mesmo, uma das principais das várias coisas que me vieram de aprendizagem no mundo. Eu vou aproveitar o gancho. Ai, gente, que delícia daqui. Tô me sentindo muito chique. Muito, muito, muito chique. A fala da Su e do Mandinho de aprendizagem no ULU reverberam muito forte aqui dentro de mim e acho que dialogam diretamente com o meu processo. Primeiro, quando a Su fala dessa questão de você se jogar, né? Gente, a gente vive num mundo que ele tá meio esquisito, assim. A gente não é estimulado a se jogar, a gente é estimulado a ter certeza para depois falar alguma coisa. E esse hábito que a gente criou no mal de aprender e compartilhar, aprender e se expor, para mim foi muito disruptivo, porque eu sou nerdzinha, gente. Olha a parede do meu quarto, calma. Aqui, ó. Tudo que eu aprendo, vou colocando na parede. Então, para quem teve essa criação, essa infância de, meu Deus, preciso tirar 10, a gente expor alguma coisa antes de estar pronto é muito disruptivo. Então, esse é o primeiro ponto. E o que o traz bastante de empoderamento, de você confiar, para mim virou uma verdade. Eu fui me descobrindo enquanto potência. No MOL, fui junto com o Ciano, a gente ficou responsável por alguns bolsistas. E, gente, que rolê que é falar sobre diversidade, inclusão e quão necessário a gente trazer esses pontos. Porque muitas vezes a gente não aprendeu sobre isso, principalmente as pessoas brancas, não aprenderam a importância de a gente ir pro rolê, não no ato de bondade, mas no ato de que a gente, tipo, as pessoas brancas, essa hegemonia que rola, precisa de diversidade para trazer inovação, né? Tipo, estou fazendo bem para a sociedade. Mas imagina você explicar isso de forma dinâmica para quem não teve esse ensinamento. E isso foi tão profundo dentro de mim, isso fez tantas coisas aqui dentro reverberarem, que nasceu um curso, gente. Eu fiz um curso junto com uma consultoria sobre diversidade para empresas. E eu fiquei muito, muito contente, porque eu tenho certeza que começou no MOL, sabe? Foi uma sementinha e agora está impactando o setor econômico do Brasil, está impactando empresas, que geralmente essa parte de diversidade é mais difícil de trazer. Então, fiz várias provocações, falei do homem branco heterossexgênero rico e velho, com esse sorriso e trazendo esses nuances para a gente gerar mudança. Então, acho que o principal que eu gostaria de pontuar, Tarek, primeiro essa questão da da gente compartilhar, mesmo sem estar pronto, porque imagina eu lá fazendo as aulas achando que estava pronta. Não estava pronta, mas me senti confortável em abrir o jogo. E o segundo ponto me conecta muito com a fala do Luiz, de empoderamento, da gente se enxergar como potência e trazer pautas que muitas vezes são desconfortáveis, mas são extremamente necessárias.
Então vou eu. Para mim, até nos textos que eu escrevi no livro, eu sempre gosto de olhar as coisas de uma perspectiva do mundo interior, assim, né? Acho que a minha investigação nesse mundo tem a ver com isso. Então, para mim, ficou bem nítido no MOL como a cultura organiza as relações em hierarquias inventadas, em narrativas inventadas, e aí eu sempre gosto de falar isso, mas que entram na gente e coloniza a gente por dentro, e a gente passa a achar que a gente é aquilo que disseram que a gente era. E no MOL ficou muito evidente, ficou assim, claro para mim, que isso não existe separação por idade, não existe separação, não existe essa hierarquia de saberes, qual é o saber válido, qual é o saber não válido, qual é o saber certificado, qual é o saber não certificado. E, para mim, assim, minha investigação da vida tem a ver com onde há pessoas, há preciosidades. E eu nem preciso dizer o que o MOL foi para mim nesse sentido, de olhar a preciosidade das pessoas, né? E aí, uma das evidências que eu tenho para compartilhar com vocês dessa minha percepção é o momento em que as pessoas estavam construindo a sua pergunta de aprendizagem, né? E algumas pessoas vinham, né, trocar comigo a sua pergunta de aprendizagem, e o quanto eu percebi que ainda, né, a gente está propondo não só a resposta certa, mas a pergunta certa. Tipo, será que essa pergunta é boa o suficiente para eu fazer aqui? Aí eu sempre perguntava assim, bom o suficiente para quem, né? Então vinha, assim, às vezes algumas perguntas mega elaboradas, mega cabeçudas. Eu falava, essa pessoa é muito... Mas, assim, será que era aquilo mesmo que estava vivo dentro da pessoa, para a pessoa perseguir, para a pessoa... Será que é aquilo que dava tesão na pessoa para... Então, a minha conversa teve muito a ver com isso. O que você sente quando você pergunta isso? Né? E tentando tirar um pouco dessa mente colonizada por um certo e trazer, assim, o parâmetro da intenção para a pergunta. Então, e uma outra coisa, além disso, mais o poder da apreciação. Então, é isso. Vou entrar nesse bonde. O que aprendi com o MOL, eu escrevi no livro, a princípio. Então, eu vou resumir toda essa resposta em leiam esse livro maravilhoso que a gente coproduziu com muito amor e muita entrega, mas eu queria contar uma história muito legal. Ontem, eu passei o dia inteiro num Zoom, num simpósio da Universidade de Princeton, de uma galera topzera do rolê, professores, não sei o que lá, sobre atenção, que é o meu tema da minha aprendizagem autodirigida, há 6 anos. E aí, na hora de se apresentar, né, nos grupinhos, foi um negócio foda. Nossa, eu ainda vou replicar o sistema lá aqui, Alex, vou te contar a respeito, e quem mais quiser ver, já contei pro Tarek, enfim. E daí a galera, não, meu nome é não sei o quê, eu sou professora de História no Departamento de História da Ciência, Princeton, não sei o que lá. E eu tipo, oi, meu nome é Ana Marques, eu tô falando do Brasil, e eu sou uma aprendiz autodirigida sobre atenção. E eu nunca tinha falado isso, ainda mais para aquela galera com aquele naipe. Mas lá estava eu. Li os artigos, troquei ideia com a galera, fiquei com o cérebro escorrendo de tanto fritar. E ter falado isso foi tipo, mano, eu sou aprendiz autodirigida, sabe? E foi muito lindo. Por quê? E daí me vieram 3 coisas que eu aprendi em relação à aprendizagem autodirigida. O MOL foi um caminho para isso. Assim como todo mundo pode criar os seus caminhos. A mera existência já é um caminho para aprendizagem autodirigida. O MOL foi um caminho que é um caminho incrível. Muito, muito incrível. Mas as 3 coisas que eu né, depois de ter percebido isso, falei, nossa, amanhã eu tenho que falar alguma coisa, né, para uma galera aqui, então, o que eu vou falar? Sobre confiança. Confiança é a base de todo esse rolê. Confiança do Alex em me chamar e nos chamar para ser tutores. Confiança de mim em mim mesma para ser tutora. E confiança dos participantes em aceitar a gente nesse papel de tutoragem
tutoria, que é, cara, é lindo, sabe? É um trabalho de cura, é um trabalho de escuta, é um trabalho de... Por isso eu leio um livro. E a confiança na aprendizagem per se. A primeira coisa é que a aprendizagem autodirigida é um nome novo para algo que sempre existiu e algo que é seu. Já é seu. Todo mundo já é aprendiz autodirigida. A segunda coisa é que a aprendizagem autodirigida não compete com ninguém. Eu ser aprendiz autodirigida não me faz não querer fazer um mestrado em Princeton. A minha mãe que está assistindo daí deve ter dado um pulinho até na cadeira. Quero muito e me nutro de todas as fontes de aprendizagem, todos os créditos e legitimações, etc. Não compete. Eu posso ser aprendiz autodirigida em relacionamentos. Assim como posso estar no trabalho, assim como olhar para o céu é aprendizagem autodirigida. Entendem que é uma categoria quase que nula, porque ela compreende tudo, mas por isso que não é uma categoria, é um estado de ser, é um estado de espírito, o da aprendizagem autodirigida. E a terceira coisa é que a aprendizagem autodirigida leva à sua evolução, necessariamente, porque ela surge desse tesão que a gente estava conversando aqui, ela funciona pela osmose, né, com as outras pessoas, ela ativa a sua potência de mudança, né? Ela cria culturas, e isso sou eu anotando tudo que a galera já falou até aqui. Então, entendem como é um acesso a um campo, o da aprendizagem. E o MOL acontece que é uma estrutura muito bem criada e muito bem sustentada para que todo mundo consiga fazer isso. Então, eu aprendi com o MOL que a confiança vai em todos esses níveis, todas as dimensões, que me pertence, que não compete, que leva à minha evolução e que é sobre sustentação. Por isso que a capa do livro é assim, é sobre sustentação, para permitir com que essa criação aconteça. E no meio de tudo isso, a gente sempre é rebelde, sempre. A autodireção é você, pode ter a estrutura que for, você continua sendo livre, tudo é um convite. É uma das outras frases que a gente trouxe no MOL. Sabe quando você está andando na rua, daí tem tipo um pavimento, né? Uma calçada cuja, né, premissa é ande por aqui. E daí, quando essa calçada não é bem pensada, em cima da grama tem um caminho que a galera faz, porque é como a vida acontece. A calçada é a escolarização. O caminho é a aprendizagem autodirigida, que é feito conforme a necessidade, conforme o contexto, conforme a vida acontece. E é um prazer estar nesse movimento. É um movimento que conduz à nova era, a melhores relações, sabe, a felicidade, ao prazer, a transformação. E que a gente tenha ajudado a semear, cara, uma floresta de aprendizes. Nesse planeta e em todos os outros. Uhul! Assim falei. Nossa, como falar depois da Ana Marques, né? Assim, maravilhosa. Dá vontade de dizer, é isso aí, beijo. Mas eu queria falar um pouquinho, pegando o gancho da Ana, da Ju também, que o MOL, essa experiência do MOL especificamente, me ensinou no corpo o que é ser bando. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente estava nessa comunidade em que, como a Ana disse, é uma comunidade de não competição, é uma comunidade de apoio mútuo, é uma comunidade que é um trampolim para que cada um possa encontrar a sua potência na aprendizagem, encontrar a sua potência enquanto ser, encontrar a sua preciosidade, o que faz em você brilhar e entender que esse brilho, ele é mais... como eu posso dizer? Ele sozinho é uma estrela e junto de uma comunidade é uma constelação. Que você é importante e você é especial, mas o bando é muito mais. Que é sobre você e não é sobre você ao mesmo tempo. O MOL me ensinou um pouco isso. Essa potência do que é estar em comunidade. E quem diria que no meio de uma pandemia, em que a gente está confinado no útero da nossa casa, a gente ia experimentar o que é exercer liberdade. E o que é voar em bando. Então, eu fico um pouco emocionada, assim, porque
essa experiência me mostrou no corpo, na alma, o que é abundância. E uma vez tendo esse registro de abundância mesmo, é como a Ana falou, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, você se torna fonte de abundância também. Então, é isso. O MOL, eu aprendi com o MOL a ser bando. Eu vou falar também. Eu acho que aqui deve estar um caos também de barulhos. Tá muito caos ou tá dando pra me ouvir? Tá rolante. Estamos te ouvindo. Tá, tem uma igreja aqui do lado e tem pessoas aqui na frente conversando. Eu tô no caos. Mas enfim, eu fiquei pensando aqui que eu ia compartilhar. Que foi um processo bem maluco pra mim, assim, tipo, essa coisa eu tenho dificuldade de conseguir fazer coisas na minha casa. Nesse momento agora eu não estou exatamente no lugar onde eu moro, mas enfim. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer coisas lá. E... Enfim, então foi bem difícil me adaptar, assim, a fazer as coisas online e tal. Eu tenho dificuldade, assim, com esse universo. Apesar de ser o segundo caçula do MOL, que o Luiz, primeira vez que eu não sou caçula, né? O Luiz é mais novo que eu. Mas eu tenho dificuldade ainda com esse universo digital, assim, não é uma coisa que eu gosto muito. E aí é muito engraçado, inclusive, que tem 60 pessoas online no domingo de manhã, então estou aqui, tipo, super, engajada na internet. E aí eu tive dificuldade, assim, de me adaptar. Eu tava dando outras aulas também online, tava super meio perdido, assim, tal. Então foi um processo engraçado de perceber várias coisas, assim, de como que eu ia me colocar, assim, tal, nesse processo de aprendizagem, tanto da minha própria quanto das pessoas que eu tava apoiando, assim, seja aqui no MOL, seja nos outros espaços que eu também tava puxando. E aí no processo, para além de tudo isso, assim, eu comecei a descobrir coisas, eu li coisas e comecei a pensar coisas, né? Principalmente porque eu puxo educação autodirigida na quebrada e que foram me deixando meio maluco, assim. Mas assim, eu comecei a fazer essas jornadas, né? Que na época eu chamava junto com o Alex, com o André, de doutorado informal, né, quando eu entrei nessa doideira aí com os meus 17, 16 anos, e eu tipo, tinha uma dificuldade muito grande de terminar coisas, né, de ir até o final de coisas. E ainda é uma coisa que me acompanha um pouco, mas eu acho que hoje estou mais de boa, mas eu comecei a buscar formas de chegar até o final de coisas, assim. E isso é muito bom, isso é muito importante, eu aprender a concluir coisas. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ficar com uma dificuldade também de assumir o que eu não conseguia mesmo. E tipo, sabe? Então tinha coisas que de fato não era para ser terminadas, era só para eu experimentar e falar, não é isso, próximo, next. Mas daí eu não conseguia mais fazer isso, assim, eu ficava com dificuldade, assim. E eu acho que foi um aprendizado, assim, de eu perceber quais coisas não necessariamente eu precisava continuar, quais coisas não necessariamente eu precisava chegar numa conclusão específica e quais coisas, na verdade, eu tinha que aprender a sustentar a pergunta, assim, sabe? E eu acho que foi uma das coisas que eu estava com muita dificuldade de escrever, acho que foi um dos últimos a escrever as coisas pro livro, porque eu não sabia o que eu queria escrever, que eu estava muito em dúvida, assim, tava cheio de dúvidas. Aí eu falei então acho que eu vou escrever sobre as dúvidas. E eu escrevi textos sobre dúvidas e eu acho que eu fiquei... acho que é um pouco isso, assim, acho que eu comecei já era um processo, fazia tempo que eu sabia que eu queria sustentar dúvidas, já era uma frase que vinha comigo há um tempo, aprender a sustentar dúvidas, mas eu acho que foi a primeira vez que isso caiu, assim, que isso encaixou melhor, sabe? Eu acho que
tem muitas coisas que a gente fala racionalmente, mas que a gente não sente de verdade. Acho que eu consegui sentir, assim, tipo, essa sustentação da dúvida que eu precisava e que eu queria acontecer. Então, acho que tem a ver com isso, assim, inclusive. Então, leiam, como eu diria Tim Maia, né, e a Ana, leiam um livro que tá lá umas coisas doidas ali, umas dúvidas minhas, até em relação à educação autodirigida, as minhas desconfianças. Leio. Muito bom. O Guilherme ali mostrando, eu leio o livro. E é isso, gente. Cara, eu preciso fazer só mais um comentário, que é uma parada que o Ciano me ajudou a lembrar, que é uma coisa que eu aprendo com o Alex. Porque, veja, ele falou que ele é taurino, eu sou escorpiana, somos opostos complementares. E uma coisa que eu aprendo muito com ele é, pode viajar, pode ir para não sei onde, mas faz acontecer, pratica, experimenta. Então, nossa, Alex, gratidão mesmo, reverberou em várias áreas da minha vida. Eu sou sagitariano desconfiado, então eu não sou um bom exemplo. Tá? Sim, Alex, você tem concluído também. Fala aí. O Alex vive o que ele fala, né? E isso é bonito demais de testemunhar, né? Então, me inspira, assim. Enfim, só para fazer apreciação para ti e te dar a bola da palavra aí, querido. Acho que só falta tudo. Obrigado, Isa. Tem tanta coisa. Eu não quero... Eu quero que o Tarek faça a mesma pergunta, então eu não quero tomar o tempo inteiro. Mas achei... E a coisa de falar por último também, a gente vai querendo fazer alguns ganchos, né? Acho que eu achei lindo e necessário o que o Ciano trouxe agora sobre... no texto dele, né, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver, e de fato ele traz questionamentos sobre a própria aprendizagem autodirigida. E eu acho que isso é profundamente necessário, né? Porque é um pilar sustentador do que a gente está fazendo, né? A gente questionar tudo, a gente confiar desconfiando, a gente ter senso crítico. Então, a gente precisa questionar os nossos pressupostos mais profundos mesmo. E eu acho que isso é muito necessário. Eu aprendi muito com o texto do Ciano nesse sentido, e com ele, né, ao longo desse processo. O que eu aprendi? Eu aprendi sobre coragem comunitária, que foi duas palavrinhas mágicas que surgiram ao longo desse processo, né, que tem tudo a ver com o Se Jogar, que aqui tem rede. Esses transbordamentos todos que foram acontecendo aqui, né, e foram acontecendo na comunidade, e vários deles foram narrados aqui pelos próprios tutores. Eu acho que eles só conseguiram, né, de fato, ver a superfície porque existiu essa coragem comunitária. Eu escrevi um livro há um tempinho atrás sobre core skills, né, sobre habilidades essenciais. Coragem é uma delas. E antes, né, porque eu não tinha vivido mal ainda, quando estava escrevendo o capítulo de coragem, eu posicionei a coragem de uma maneira um pouco mais individual, assim, né? Como você cultiva a coragem como indivíduo. E eu não tinha ainda despertado tanto para essa questão de que a coragem ela também é profundamente comunitária, né? Ela está nos espaços entre, assim. E quando a gente vê alguém dando um salto de coragem, né, pulando de um trampolim, né, para usar a metáfora da Isa, a gente está também se contaminando por essa coragem, né? A gente também está bebericando um pouquinho disso e tomando para a gente, né? E esse é um efeito em cadeia, um efeito em cascata. Quando muitas pessoas estão pulando, a gente começa a sentir essa coragem muito forte dentro da gente. Eu aprendi sobre como escolher o que aprender, né? Porque eu tenho aprendido sobre isso, é uma investigação em curso. Isso é uma coisa até que eu não comentei ainda nem com vocês, tutores. Porque, só para dar um mínimo de contexto, para quem está ouvindo, né? A Ju comentou um pouquinho, no início do processo do MOL, daquela jornada que eu mostrei, a gente teve um momento para as pessoas construírem o que a gente chama de perguntas de aprendizagem. Qual que é a sua pergunta? Né? A pergunta ela é um foco da sua investigação, ela é para onde você está olhando, né? Ela vai te dar um contorno ali do que você está querendo aprender e direcionar o seu esforço de aprendizado dirigido para lá. Esse processo de construir a pergunta ele foi bem tumultuado, na verdade, num sentido não muito bom, porque tem uns tumultos que são bons, né? Mas esse não foi tanto.
porque justamente a Ju comentou, né, isso acabou gerando uma insegurança nas pessoas, e às vezes gerar insegurança tudo bem, mas as pessoas ficavam tentando achar a pergunta certa, e aí nesse achar a pergunta certa que nunca vinha, elas se desconectavam do que realmente importava para elas às vezes. Eu vi isso acontecer em alguns momentos. E aí eu tô matutando aqui, estou maturando uma outra forma que a gente vai falar agora no Mall Academy, sobre como que as pessoas podem dar esse contorno para o que elas querem aprender. Muitas vezes isso é difícil, porque as pessoas querem aprender muitas coisas diferentes, muitos interesses, muitas curiosidades, né? O mundo é muito vasto de coisas legais para a gente conhecer, então, às vezes é difícil dar o contorno. E aí eu estou chegando numa coisa, que aí eu não sei se faz algum sentido, que eu estou chamando de horizonte e território. O horizonte é para onde você está olhando, né? É o seu ideal, é aquilo que te motiva, é a sua pedra fundamental. O horizonte não se nomeia, o horizonte é inominável. Então, se você colocar nomezinho, se você entrar com qualquer tentativa de linguagem no horizonte, você acaba estragando ele. Então, você pode dar um apelido, você pode ir pelas frestas e beiradas, mas o horizonte é aquilo que está, né, no seu coração, e você sabe o que é, mas não tem como nomear. E os territórios, por outro lado, aí você consegue dar mais contorno, né? Quais são os territórios que você está navegando nesse momento? Eu estou indo aqui, né? Estou chegando aqui na América Latina, estou chegando ali na América do Norte, na Europa eu não quero ir muito agora, não. Então, assim, esses são os assuntos, né? Os temas, as habilidades, os conhecimentos, né? E eles são muito importantes porque a gente precisa saber quais são os nomes desses temas, dessas categorias, para a gente conseguir pesquisar e aprender sobre elas. Mas o horizonte não se nomeia, né? E o horizonte é aquilo que move, né? Que sustenta a busca dos territórios. Enfim, eu estou com essa pira, não sei se faz algum sentido, mas o processo de aprendizado autodirigido é justamente sobre isso, né? Pelo menos para mim ele é muito sobre pensar algumas coisas, deixar decantar, experimentar em algum momento, né? Como a Ana falou, e aí talvez isso se prove útil para as pessoas na prática, talvez não, e aí a gente chegue numa outra ideia, enfim. E uma última coisa, isso na verdade a primeira coisa que eu pensei quando o Tarek fez a pergunta, eu aprendi muito a trabalhar com outras pessoas. Porque, não sei, para alguns aqui me conhecem um pouco mais e acompanham as redes e tal. Eu sou uma pessoa que eu sou bem ermitão, né? Eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de fazer meus rolês, né? Sem ficar tendo que dividir muita coisa com os outros, porque eu prezo muito a minha autonomia, né? Um jeito, às vezes, até semi-doentio. E com vocês eu aprendi muito sobre como trabalhar, né, nessa microcomunidade que é a nossa de tutores, né, dentro da comunidade maior, pode ser uma coisa profundamente deliciosa e enriquecedora. E a gente tinha encontros dos tutores, né, nossos encontros de discussão, da nossa prática, toda sexta-feira. E eu ficava esperando chegar esse momento, porque era muito bom. E a gente ficava zoando todo mundo, brincando. E essa dinâmica ela não tem preço, sabe? Ela é uma coisa que, especialmente nesse momento de pandemia, ter a companhia de vocês ao longo desse processo, para mim, foi um dos maiores presentes do ano passado. Assim. E agora no Mo Academy, né, continuamos com esse processo juntos. Então, aprendi a trabalhar junto, aprendi que isso pode ser maravilhoso e aprendi a pedir a ajuda de vocês e a gente dividir essa sustentação juntos. Só antes do Tarek passar para a próxima pergunta, eu queria dizer que isso parece uma utopia, gente. Para mim, porque é uma realidade que, tipo, eu escutando, assim, caraca, isso já existe. Que coisa maravilhosa. Então, eu estou, tipo assim, muito grato de ter vivido essa utopia real e esse futuro que eu tanto intenciono já hoje. Sim. Muitas pontas, né? Poderia colocar... a gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Mas vocês pincelaram isso nas respostas
e eu vou querer dar uma aprofundada. Não sei se vai dar para ser respostas muito longas por conta de tempo, mas eu gostaria de colocar uma pergunta aqui. Eu estou me sentindo bem labujando agora, sabe, nas provocações. O que significa ser tutora ou tutor para vocês? Agora que eu quero ver todo mundo responder. Bota a cara assim, né? O que 3 é palavras, ser isso. tutora? E tem que responder em 1 minuto, lembrando. Não, o difícil é responder em 1 minuto, essa é a questão. Luciano fugindo. Eu vou começar. Puxa, coragem comunitária. Porque eu não sou muito boa com esse negócio de pouco tempo, então primeiro, né, enfim, vamos lá. Vocês me cortam qualquer coisa, gente. Mas, para mim, ser tutora, principalmente, é ser amiga. Eu acho que a amizade tem um potencial incrível de impulsionar a aprendizagem. E é sobre troca, é sobre estar disponível e estar disposta para acompanhar, para ser testemunha do processo de florescimento, de germinação do outro. E para mim isso é ser amiga, no sentido mais profundo dessa palavra, assim. Eu tenho para mim que os meus tutorandos se tornaram meus amigos. E eu fui tão tutora deles quanto eles foram meus tutores. Tem vários deles aqui. Eu tenho um amor profundo por eles, assim, porque eu pude aprender muito com eles. Inclusive sobre isso, sobre como nós fazemos as relações e as relações nos fazem também. Bom, gastei mais que 1 minuto, mas é isso. Passo a bola aí para mais alguém. Enfim. Sou eu, Isa. Para mim, esse papel, esse lugar, tem a ver com ser espelho. E não um espelho de imagem, né? Um espelho de alma. Então, assim, eu consegui olhar para aquela pessoa, para aquela mulher, para aquele homem, para aquela que está na minha frente, e deixar ele ou ela enxergar o que eu estou enxergando de potência, assim, e aí, de novo, me lembra da minha potência. Então, sim, Isa, sim, como eu aprendi sendo tutora e como eu me sinto micro e infinita ao mesmo tempo nessa função. É isso. Ju, maravilhosa, tão maravilhosa. Eu tinha pensado na mesma coisa, no sentido de ser aquelas um espelho, no sentido de ser cristal. Porque, por mais que eu tente espelhar, e eu escrevi, né, um dos meus textos sobre isso, não tem como negar a sua própria subjetividade, né? 1000 processos internos acontecendo comigo e a gente se ajudando, né? Então, ser cristal no sentido de ser atravessado pela pergunta, pela questão da pessoa tutoranda, refletir tudo que for capaz para mim, só que é mais refratar, né? Quando uma luz passa por um cristal, ele refrata, ele não apenas reflete. E isso é criação do novo, né? Então, o que é tutora é estar juntinho da sua, dando beijinho, maravilhosa. Para mim, ser tutor para mim foi um desenvolvimento muito grande de empatia e de presença com a pessoa. Me trouxe uma coisa que ser tutor é meio que alguém usou essa palavra, essa analogia em algum momento, que é ser um urso que abraça o tutorado e também é alguém que é um lembrete. O tutor é alguém que lembra o aprendiz da potência que ele tem, espelhando ele, né? Então, em muitos momentos vinha, tipo assim, como eu exerci a minha presença, a minha atenção e a minha escuta com os meus amigos também que eu formei, e só de estar presente com ele, tamo aí na vida. Só de estar presente com ele
me vinha esse senso de... Ele se via na minha escuta, de relembrar a potência que ele tinha como aprendiz. Então, para mim, foi um pouco disso. Vou tentar. Vai rolar uma vulnerabilização aqui. Porque essa pergunta, e como diz o Luciano, deu vontade de sair correndo, sair da live, fingir que caiu. Porque eu acho que eu não fui uma boa tutora. Porque eu acho que eu fui muito mais para esse lugar de participante do que de tutora. E eu acho que eu aprendi isso depois que o processo terminou, sabe? De entender também que existe esse papel de ser tutor e tal. Então, eu acho que aprender também não é só quando as coisas dão certo, é a gente aprender também do tipo, nossa, eu poderia ter sido melhor, mas naquele momento eu fui o melhor que eu podia. E hoje a experiência me fez olhar para isso e falar, então existe uma diferença, mesmo se eu quiser me jogar como participante, tem o meu papel como tutora que é diferente. E aí, enfim, como eu trabalho como facilitadora de aprendizagem em vários lugares, e também perceber que, assim, em cada situação a gente está de um jeito também, não é porque eu tenho a minha comunidade aqui e eu facilito de uma forma aqui, que na hora que eu vou para o mall vai funcionar do mesmo jeito, porque é outro grupo, é outra equipe, é outra forma de me relacionar. E para fechar, assim, também, não faz muito parte da pergunta, mas eu acho que isso também foi parte de um aprendizado que tem a ver com isso, de entender o que é o meu individual, o que é o coletivo, e também aprender a finalizar os processos. Estou finalizando um processo aqui com vocês, e foi o Alex que me ensinou isso, sabe? Tipo, a gente tem que terminar coisas para poder seguir para novas coisas. Então, eu acho que depois de ter me achado uma não boa tutora e depois de ter entendido o que é ser tutora, eu entendi também que não dá para ser tutora em vários lugares ao mesmo tempo, que a gente tem que fazer as nossas escolhas e entender onde a gente precisa estar. Então, eu vou fechar minha fala me despedindo de vocês. Foi um baita processo aqui de bastidores, agora eu estou bem com isso, mas chorei, fiz reunião com a Isa, não contei essa parte também, Alex. Mas estou bem com isso, porque eu acho que também faz parte desse entendimento do nosso papel e de, putz, agora eu vou me jogar em outras redes, assim, e cuidar de outras aventuras depois de ter. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eu fui participante, eu fui tutora e eu me formei tutora ao longo do rolê, assim. Então, gratidão, gente. Minha despedida de vocês e beijos, beijos, beijos. Eu tenho certeza que vai ser sucesso total, o Mal 2. Ô, gente, rapidinho, só dizer uma coisa para Su. Su, não importa para onde você voe, você sempre está no nosso bando. Sempre. Para que eu prometi que eu não ia chorar hoje, hein? Difícil depois dessa. Também não tô entendendo essa despedida, Isa. Eu não tô entendendo. Você não tá Ju, despedindo tô assim também. Como assim? Você vai aguentar a gente até o fim da sua vida. É despedida do papel aí, entendeu? Como tutor, enfim. Mas isso aí já tá. Por isso que eu não sofri tanto, né? Porque eu também entendi isso. Tá tudo certo. A gente tá junto sempre, em todas as coisas. Isso também é muito foda, sabe? Eu poder falar, gente, agora eu não tô podendo, mas vocês estão aí e tá tudo certo. Porque normalmente nos outros espaços que a gente vive, por isso que foi tão sofrido. Eu, tipo, deixar um emprego ou sair de alguma coisa, é tipo, nossa... Você vê, tipo, de um lugar ruim que você não pode dizer não. E aí, enfim, gente, falei muito, mas eu precisava trazer isso aqui, né? Que isso também foi um puto aprendizado. Essa coisa do... O convite só é verdadeiramente um convite se você pode dizer sim ou não e tá tudo bem do mesmo jeito. E isso foi um aprendizado e eu sou muito grata por ter tido esse aprendizado com vocês. E esse Gratidão, portal... Alex. E esse portal te pertence, mana. Ser tutor também é ser mãe. Existe uma maternidade na tutoragem, na tutoria, e eu sou tutora com amigos meus que eu encontro, não só quando eu estou no mall, né? A tutoria nos pertence tanto quanto a aprendizagem autodirigida nos pertence. Então, tamo junto. Vou aproveitar esse momento para trazer o que veio. Tarek,
que você come? Da onde que vem essas perguntas? Eu fico tipo, meu Deus. Tipo, o que é ser tutor? E aí, assim que eu escutei isso, eu lembrei de outra pergunta que me fizeram, que é o que é ser um embaixador? Eu sou uma embaixadora da ONU, e para mim, ser embaixador tá num lugar de exposição, tá num lugar de porta-voz e tudo mais. E aí, ser tutor, para mim, tá num lugar de suporte, de bastidores, onde eu vou pegar a lanterna e eu vou apontar para outra pessoa para refletir o quão potente ela é, para refletir o brilho dela, como as meninas trouxeram, a Ana, a Ju, refletir, porque muitas vezes a gente é muito maravilhosa, a gente não sabe disso. E para fundamentar a minha frase, eu quero ler um texto, gente. Esse texto eu postei em 28 de outubro de 2019, da Marianne Williamson, e mudou a minha vida, e eu quero entregar, e eu espero, e eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu lado. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que a nossa luz brilhe, nós, inconscientemente, damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Ser tutor é apontar para a galera, apontar para as pessoas e falar assim, ó, brilha, brilha, brilha. Aproveitar que foi a Amandinha, a gente era parceiro de tutoria, e porque eu brincava que ela era a tutora boazinha, eu era o tutor malvado. Brincadeira. Eu sou o bravo. Não, brincadeira, eu não sou assim não, só um pouquinho. Mas eu fiquei pensando aqui um pouco que a palavra tutor tem a ver com proteção, né? Se a gente for ver a etimologia, a origem da palavra, ela tá dando pra ver esse cara cortando piso? Ou tá dando pra me escutar? Tá dando pra escutar, os dois, mas tá dando pra escutar. Deixa assim, porque, nossa, quebrada é ruído. E aí eu fiquei pensando nisso, né, tipo, de que a origem da palavra tem a ver com proteção, né? E o processo dentro do MOL de me descobrir esse papel de tutor, apesar de eu facilitar a aprendizagem há um tempo, é diferente por vários motivos, assim, né? Tipo, tá dentro de uma coisa outra que está se criando e também ser online. Foram vários desafios, assim, para eu descobrir isso na prática. Então, foi bem desafiante para mim. Mas quando eu penso no geral, né, de todas as experiências que eu tive enquanto essa pessoa, que eu me vem muito uma coisa assim de... Quando eu comecei esse processo de aprendizagem autodirigida, ele já não era uma coisa comum entre as pessoas por aí, né? Que dirá na periferia, assim. Então, tipo, era extremamente solitário, assim. Era solitário mesmo nos espaços criados, né? Porque, em geral, eu era a única pessoa de quebrada. Era a única pessoa negra. E aí, então, esse lugar de solidão, assim, que foi o início da minha aprendizagem, foi muito motivo de ter surgido o meu coletivo de educação, né? Meu coletivo de educação na quebrada. A gente se juntou muito por essa noção de o quão solitário era esse processo de aprendizagem autodirigida quando a gente estava rompendo o mato mesmo, né? A gente estava lá cortando caminho dentro do matagal. E aí me vem esse lugar de se tutoria tem a ver com proteção, tem a ver com... Não necessariamente de impedir o processo da pessoa também abrir seus próprios caminhos, mas é um pouco a ver com ter companhia, assim, sabe? A companhia que a gente não teve para abrir esse matagal. Não é atrapalhar o processo da pessoa de abrir, porque ela vai ter que abrir também. Cada processo de aprendizagem é não é que eu vou abrir para ela, mas é que a diferença é que
É que fazer isso sozinho é mais agoniante no sentido de que você fica em dúvida se aquilo faz sentido ou não. Porque você tá no meio daquele matagal e você fala assim, mano, por que eu não tô indo pelo caminho que já tá aberto, velho? Por que eu tô fazendo isso? Isso faz sentido? E às vezes quando tem uma pessoa do seu lado, principalmente uma pessoa que já fez aquilo e você olha para ela e fala assim, tá, eu não sou tão maluco assim, dá mais possibilidade de você caminhar mais distante, né? Então, acho que ser tutor tem a ver com essa rede onde a gente se joga. Acho que é isso que para mim significa. Eu estou contemplado. Não preciso falar nada. Passa a bola aí para você, Tarek. Mas aí não vale. Claro que vale. Ele entra num túnel. Estou exercendo minha autodireção aqui para dizer para vocês que estou profundamente contemplado. Mas, então, nossa, respostas maravilhosas. Vocês saíram muito bem em pouco tempo também. Ganhamos 10 na prova aqui. Ganhar. Não, já estava tudo combinado, gente. Isso aqui era só para... Quero meu diploma depois que eu sair daqui. Mas então, a gente já está aproximando do final aí, do nosso horário. Eu só gostaria de adicionar, assim, que eu vi surgir essa frase no MOL. Aí é mais uma dessas coisas que aparece na comunidade, veio do olho do furacão, assim, sabe? Que na tutoria eu pude transformar minha brisa torta numa realidade, sabe? E eu fiquei pensando nessa passagem, né? Do que é uma brisa, né? Uma ideia que some, vem, some, numa realidade, algo concreto, essa passagem, né? E eu me interesso muito em estudar essa passagem, mas enfim. Gente, então é isso, eu agradeço a participação de todo mundo, eu vou passar de volta a bola para o Alex, e é isso, mas eu estou muito contente por ter tido essa conversa, e eu acho que ela só atiçou mais curiosidade, né? Obrigado, Tarek. Obrigado, vocês lindos que criaram esse campo de amor aqui entre a gente. E obrigado especialmente a quem nos escutou aqui, né? Diz que a escuta e a atenção é o que gera os melhores pensamentos. Então, se a gente falou alguma coisa aqui que te inspirou, foi por causa de você aí que estava escutando. Então, agradeço muito. Já passou um pouquinho do nosso horário, 11h34. Vou colocar aqui no chat o famigerado PDF do livro. Tcharam! Então, acho que agora vocês estão devidamente curiosos o bastante e aquecidos para essa leitura. Eu convido, assim, de coração muito aberto vocês a lerem. Tem bastante coisa que me inspirou e me inspira muito. Essas pessoas que estão aqui, elas me inspiram muito. Não é à toa que eu convidei elas para estar junto nesse processo. Então, por favor, deem uma olhada, leiam, degustem, compartilhem. Inclusive, isso é importante dizer, vocês podem enviar esse PDF para quem vocês quiserem, colocar no meio da empresa, botar para o amigo, para o inimigo, para a mãe, para o papagaio. É muito importante que essa mensagem chegue para mais gente, porque a gente precisa ter mais disseminadores de comunidades de aprendizado autodirigido, porque isso não é comum, né? A gente falou que isso não é a norma da educação hoje, e talvez um dia seja, e a gente pode fazer isso juntos. Então, agradeço muito, gente. Eu ia propor um check-out, mas a gente já passou um pouquinho aqui do tempo. Talvez eu vou fazer aqui uma estripulia. Quem precisar, gente, sair, fica totalmente à vontade. Enfim, não precisava nem dizer isso, né, nesse contexto de autodireção, mas quem precisa sair, fica totalmente à vontade. Eu vou convidar aqui, se vira nos 30, convidar para a gente ficar mais 5 minutinhos, porque eu queria ouvir, talvez, 1 ou 2 pessoas, 3 talvez no máximo, de quem estava ouvindo agora, né? Vou até tirar aqui as spotlights, né? As câmeras destacadas, para a gente voltar à nossa configuração original. Então, enfim, quem precisar ir, eu mando um beijo e pega o PDF, dá uma lida, depois manda para a gente o que você achou. Mas, para quem quiser, vou convidar
para a gente ficar aqui mais um tiquinho. Prontinho, tirei tudo. Para a gente poder dar um pouquinho de vazão. Eu sei, eu sinto que as falas elas me pegaram profundamente. Acho que a gente precisa decantar isso, né, durante um tempinho. Mas eu queria dar um espaço aqui. Quem não quiser falar agora no microfone, mas quiser trazer alguma mensagem, coloca aí no chat também. O chat também é uma via para isso. Mas eu quero convidar, talvez, 2 a 3 pessoas, brevemente, para trazer aqui um depoimento final do que elas escutaram. E acho que uma pergunta para isso é: o que ficou vivo? O que ficou marcante para você nessa 1h30 que a gente acabou de passar juntos? Quem quiser pode começar e abrir o microfone. Oi. Oi, oi, todo mundo. Tudo bem? Sim. Tem uma coisa que me marcou, é impossível dizer uma coisa só, mas eu vou dizer uma coisa só para respeitar o horário, mas é algo que me marcou muito. Acho que foi a fala da Ana, que ela conta que passou o fim de semana com a galera de Princeton e diz: oi, sou Ana, aprendiz autodirigida. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu venho seguindo essa coisa do molde, de tudo que você tem feito, das outras comunidades, de todos os livros que você tem escrito, e você sempre pergunta, como é que você faz para validar no mundo aquilo que você está fazendo aqui? Porque uma coisa é entre a rede, a outra coisa é na outra rede, que você tem outros valores ou que tal. Então, lá foi a Ana e fez isso. Assim que a gente valida, a gente chega lá na outra comunidade e fala: oi, estou aqui, vou participar, e alô. E o outro tem a qualificação, o outro tem várias letras após o nome, e a gente tem a ideia, o tesão, a vontade, tudo aquilo que a gente angariou de nosso próprio aprendizado, e é uma coisa linda ver a pessoa ir lá, né? Assim, é assim que faz, é isso que eu tirei. É assim que faz. Como faz? Assim, né? Simplesmente assim. E me marcou muito. Né, todos nós temos que fazer exatamente isso. Ir lá e falar: ué, tô aqui. Por quê? Tô aqui. Ah, não, porque eu queria discutir tal, porque eu tô aqui, eu me interesso por tal. Então, né? Essas são as letras que a gente... depois do nome. Vicky, me pegou de surpresa esse comentário, eu agradeço muito. E eu preciso responder porque eu só metade. Porque eu falava: oi, meu nome é Ana, eu sou aprendiz autodirigida sobre atenção e, isso que eu não contei para vocês, eu crio santuários de atenção no Brasil, no Sul Global. E ninguém lá falou dessa maneira, do tipo: oi, eu sou professora e minha missão no mundo é sei lá o quê. Não, mas... eu só sou professora, né? Exato. E para mim, eu sou aprendiz autodirigida porque eu tenho essa missão de criar esses santuários aqui. E assim como eu me apresento, a minha missão é o meu certificado. Agradeço muito, Vicky. Cadê a Dani? Eu estou fazendo uma listinha de fala no chat, gente. E aí, depois da Vicky, foi a Dani, depois o Fábio. Eu vi que a Ludo levantou a mão. E aí a gente não, esse é obrigada. Esse é obrigada. Isso. E aí eu vou pedir para a gente depois encerrar com a Ludo, tá, gente? Por causa do horário também. Mas cadê a Dani agora? Tô aqui. O que ficou, na verdade, o que fica vivo em mim, né? É essa preciosidade mesmo, como a Ju fala, né? Essa potência da comunidade de aprendizagem. E o que foi o MOL, né? E eu confesso para você que eu estou me achando aqui, de ter feito parte, de ter conhecido, vibrado, tudo isso com vocês, e já aguardando o MOL 2, né? Mais ainda aquela expectativa toda. Então, é isso que ficou vivo para mim, vocês, tá? Então, brigadão. Fábio, cadê você? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. A pergunta é o que ficou para mim, né?
E eu acho que, trabalhando no mundo corporativo, acho que a gente traz essas coisas da aprendizagem para ferver na nossa cabeça. E o que ficou para mim foi todas essas falas que todos vocês trouxeram, acho que eu anotei todas aqui. A gente está num trabalho agora de lançar personagens que serão tutores dessas pessoas na nossa universidade corporativa. E esses tutores, eles vão falar muitas frases que vocês trouxeram aqui, que são os tutores visionário, curador, guerreiro e mestre. Vocês não têm ideia dos insights que vocês deram para a gente, sabe? E ficou para mim isso, ficou para mim que a confiança é a base do rolê. Eu levo isso o tempo todo, porque eu acho que quando a gente estabelece relações de confiança, a gente alcança outros patamares, né? E a cultura organiza as relações em hierarquias inventadas, em narrativas inventadas que nos coloniza por dentro. E cabe a gente mudar tudo isso, né? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, querido. Bom, Ludo, vamos fechar com você? Cadê você? Ela escreveu no chat. Ah, tá. Autodirigido a criar vínculos e é fundamental. E o mal responde. A Ludo está aqui ainda ou ela saiu? Tô aqui. Fala aí, Ludo. Fala aí. Ô, Ludo, acho que Claro vai ter que que falar, porque essa mensagem que você mandou... Aí aparece, mulher. Ainda tô deitada. Ainda tô deitada. Você sabe, terceira idade é um problema sério. Eu digo assim, eu acho todas as falas foram fantásticas, mas cada vez mais, e é uma coisa que eu quero estudar ainda, o autodirigido, para mim, é uma coisa que as pessoas vinham buscando muito, que se chama a palavra vínculo. Que todo mundo perguntava, como é que se traz vínculo? Como é que se faz isso? Vários cursos foram criados. E a gente vê no MOL que isso é natural. As pessoas, elas vão adquirindo vínculo, a confiança, a toda aquela incerteza que o próprio capitalismo colocou, e aí elas se descobrem, quer dizer, elas se redescobrem. Então, eu acho fantástico isso. Para mim, autodirigido é criar vínculos. É o grande potencial que esse projeto traz. É isso. Era isso que eu queria falar, Lê. Com essa fala da Ludo, então, a gente se despede. Obrigado, Ludo. Acho que não dava para você não fechar esse encontro, tá? E uma mensagem no chat não é suficiente. Que bom que você mostrou essa cara aqui para nós e trouxe essa fala final maravilhosa. Gente, então, pensando que a autodireção é sobre vínculos, a gente está conectado. Então, se vocês quiserem depois mandar mensagem para mim, mandar mensagem para os tutores, vou deixar aqui meu e-mail. E aí, enfim, se tem alguém aqui que caiu um pouco de paraquedas, não sabe o que é MOL, está começando a descobrir esse universo, manda um e-mail lá, eu posso passar tudo direitinho, as informações. A gente vai ter agora começando o MOL Academy, de uma formação mais profunda sobre como criar esse tipo de espaço de 7 meses de duração. E a gente vai ter outras coisas surgindo aí para frente com esse objetivo de disseminar esses espaços pelo Brasil e pelo mundo. Então é isso. Um beijo para vocês, bom domingo, bom almoço. Aproveitem muito o restinho do final de semana. O Luiz está fazendo inveja em todo mundo, com esse fundo que parece de papel de parede do Windows XP. Num resort. Aqui, Alex. Não acredita, não. Não acredita, não. Não, é tudo feito para... Aí eu coloquei um ventilador ali, sabe? Para ficar realista, meu cara. Ele coloca até um som de passarinho, assim, que é para trazer uma veracidade. Eu tô com saudade da berinjela falante durante o MOL, que era a Luísa. Nossa, berinjela. Cadê a berinjela, Lu? Não, tem que ter. Tá dormindo hoje, tá muito com cedo. ela. A Nina adora. Você vai colocar a berinjela aí? Beijo no coração. Eu vou esperar a berinjela do Luiz. Não, a berinjela tá dormindo, não, gente. Coloca, Lu, vale a pena a gente esperar pela berinjela. Coloca aí. Não, mas a tapioca do
Tá todo detalhe mundo que pedindo, Luiz. é babado, é babado, é babado. Vai ter que É fazer isso, babado. velho. Você vai esquecer essa tapioca. Ela nunca vai esquecer. Aí A berinjela voltou. coloquei você para todo mundo agora, para todo mundo ver. A berinjela dançante, gente. Eu amo vocês. Eu amo. Gente entra essa hora da manhã na internet pra ver essas coisas. Não, o bom é a galera aqui em volta vendo um moleque balançando a cabeça num computador com uma berinjela gigante. Essa é a cena aqui, gente. Essa é a cena. O que é o mol? O que é o mol? isso. É a melhor resposta a todas as perguntas. Olha ser do Mol tutor, 2. O que é ser tutor? É isso. O que é ser tutor? Fazer os outros rir. Se vestir de berinjela. Vestir de legume. Agora eu vou batata. A batata é linda, Luiz. Não, eu não aguento a batata. Ela tá na terra ainda. Tá nascendo, tá nascendo. Muito bom. Gente, um beijo enorme para vocês. Se cuidem. Beijo. Fiquem em Beijo, casa. gente. Obrigada a todo mundo que veio. Tamo juntos. Valeu, gente. Até já. Obrigada, amores. Beijo, gente. Tchau, tchau. Maravilhosos, maravilhosos, preciosos. Beijo, preciosas. amores! Beijo. Preciosos. Beijo.